Olá pessoal, vamos dar sequência nesse vídeo ao nosso estudo da distribuição normal, né? Lembrando que nós começamos já uma primeira parte feita no vídeo anterior, em que nós trabalhamos as noções preliminares, né, a partir de um exemplo prático. Então, neste vídeo, o nosso objetivo é estudar as características matemáticas do modelo. Então, lembrando também que a nossa intenção não é aprofundar aqui as manipulações matemáticas, porque isso aí seriam feitas para alunos mais destinados à questão de um curso mais rigoroso na parte de matemática e estatística. A nossa intenção é que pessoas que têm uma formação geral consigam compreender um pouco dessa distribuição, mesmo que não tenham feito disciplina de cálculo diferencial ou álgebra linear em cursos ligados às ciências exatas. Então a nossa ideia é que mesmo que você seja de outra área, você consiga compreender um pouco dessas propriedades matemáticas, ok? Então vamos lá. Bom, então nós vamos falar do modelo matemático da normal, mas para isso vamos fazer aqui um breve histórico dessa distribuição chamada normal, que é essa distribuição que tem essa cara de um sino, né, como a gente observa aqui, essa parte vermelhinha, no formato de um sino, e essa distribuição ela tem algumas características que nós vamos estar destacando para vocês. Bom, primeira coisa é o nome, né, pessoal? Essa distribuição, chamada distribuição normal, ela tem outros nomes apresentados na literatura que vocês devem ficar atentos, tá? Então ela também é chamada distribuição gaussiana, isso em homenagem ao matemático Frederic Gauss, que trabalhou bastante com essa distribuição em seus estudos, e também é chamada distribuição de Laplace-Gauss, porque o matemático Pierre Laplace também desenvolveu algumas relações teóricas a partir desta distribuição, ok? Então, esses nomes são nomes que podem ser utilizados. O mais comum é distribuição normal e depois gaussiana, né? Também, se você observar aí em no livro ou trabalho que você estiver lendo o nome distribuição de Laplace-Gauss, nós estamos falando da distribuição normal de probabilidade. Bom, em 1733, né, nós temos as primeiras aparições dessa distribuição com o matemático Abraham de Moivre. Né? Ele estudava o comportamento dos fatoriais, né, no estudo dos fatoriais, para modelar lançamentos de moeda, dando cara ou coroa, e com isso ele surge aí a primeira aparição da distribuição normal dentro desse estudo de Abraham de Moivre. Isso em 1733. Em 1777, o matemático Pierre Laplace também obtém uma boa aproximação do erro entre a distribuição normal e a distribuição binomial. Né? Ele tentando aproximar uma pela outra, ele obtém uma boa aproximação desse erro. Já em 1781, o próprio Laplace publica a primeira tabela de distribuição normal. Nós vamos estar falando o que é essa tabela, qual é a ideia dessa tabela daqui a pouquinho. E o nome normal, né, ele foi dado pelo matemático Henri Poincaré, tá certo? E provavelmente é o nome mais original hoje, né, o nome mais usado hoje, na verdade, para essa distribuição. Bom, eu interpreto esse nome normal da seguinte forma: existem vários e diversos fenômenos da natureza que se encaixam, né, ou que essa distribuição se encaixa no fenômeno. Tá certo? Então essa distribuição parece que tem uma tendência natural dos dados para muitos fenômenos, né, ter um comportamento bem parecido com essa distribuição de probabilidade. Por isso que eu falo do nome normal, tá certo? Então observe que o nome normal aqui para nós agora é um nome técnico, né, ligado a uma curva matemática. Não confundir com a palavra normal ligada a outras situações, tá? Dentro do contexto estatístico, nós vamos estar usando o termo distribuição normal para falar de uma distribuição que tem uma curva em formato de um sino, né, que tem um ponto de simetria aqui, que a gente vai estar falando que é o valor médio, que todo mundo se distribui aqui dentro desse conjunto de dados de modo simétrico em torno dessa média. À medida que você se distancia dessa média, os valores vão ficando menos prováveis e assim por diante. Bom, mas o nosso objetivo nesse vídeo é falar da função matemática que descreve essa curva de sino, tá ok? Então, mesmo que você não seja da matemática, nós vamos tentar mostrar para você, claro que se você ver em algum livro, você não se assustar tanto. Então, essa curva de sino, ela vai ficar centralizada aqui, ó, ponto de simetria, em torno de um valor. Esse valor nós vamos chamar de μ. Poderia ter chamado de qualquer outro nome, ok, pessoal? Mas nós vamos chamar de μ. Bom, e essa curvazinha ela tem um ponto mais ou menos por aqui, que é o chamado
ponto de inflexão da curva, né? Que vai estar mais ou menos por aqui, ó. Esse ponto de inflexão da curva, ele é onde ocorre uma mudança de comportamento da curva com relação à concavidade. Ora ela está com concavidade para baixo e depois passa a estar com concavidade para cima. Essa distância aqui na distribuição normal, ela tem uma característica importante. Essa distância aqui nós vamos chamar ela de sigma, ok, pessoal? Então, por enquanto, são apenas duas letras, né? Mi e sigma. Letra grega sigma. Que definem uma característica nessa curva. O mi é esse ponto central e o sigma é essa aberturazinha aqui do ponto de inflexão até o valor central. Essa curva, essa curva, ela tem uma função algébrica matemática, assim como todas as curvas normalmente têm, né? Por exemplo, quando você tem uma reta, você tem aqui uma função primeiro grau, uma reta, né? E você escreve o que? Ax mais b. Quando você tem uma parábola, você escreve ax² mais bx mais c. E quando você tem a curva normal, né, em formato de sino, como é que é a expressão matemática dessa curva, pessoal? A expressão matemática é 1 dividido por raiz de 2π vezes sigma 2, o π é aquele número aproximadamente 3,14, multiplicado pela exponencial de menos 1 sobre 2, vezes x menos mi sobre o sigma, tudo isso elevado ao quadrado. Tá certo? Em que esse x, ele pertence aos números reais, pode ser qualquer número real. O mi, necessariamente, também é um número real. E o sigma é um número real positivo. Tá certo? Então, sigma é um número real não negativo, melhor dizendo. Então, bom, dentro do R+. Então, a função matemática que descreve a curva normal tem essa cara. Não? E isso, obviamente, já assusta as pessoas que não são da área da matemática. Mas nós vamos brincar com isso usando alguns programas computacionais, tá ok? Então, primeira coisa que a gente vai ver é qual é o papel do sigma e qual é o papel do mi. Pela descrição que nós apresentamos aqui, o papel do mi é o quê? É fornecer esse ponto do eixo de simetria. E o papel do sigma é fornecer a questão da dispersão, tá certo? Na verdade, nós vamos ver que para essa distribuição, ou melhor, já vamos descrever para essa distribuição, que a média de uma variável aleatória normal é o mi. E que o desvio padrão de uma variável aleatória normal é exatamente esse valor de sigma. Significa, então, que esse sigma ele dá a dispersão, ele dá o tanto que essa curva de sino está, digamos assim, aberta em torno do mi. E o mi é o ponto central. Então, pessoal, não se assustem com essa expressão matemática, nós vamos tentar mostrar como é que vamos trabalhar com ela usando alguns programas estatísticos, tá? Então, o primeiro passo nosso agora é ver como é que a gente calcula probabilidades, né, utilizando essa distribuição normal, e para isso a gente vai ficar mais claro a partir de alguns exemplos que nós vamos estar dando nos próximos vídeos. Então, pessoal, para explicar um pouquinho ainda das notações e de como nós vamos calcular probabilidades com esse modelo, primeiro vamos entender um pouco mais das notações, tá? Então eu peguei aqui um exemplo que foi dado no primeiro vídeo nosso, quando a gente falava da questão motivadora, da distribuição normal, que era o peso de 1000 frangos que foram postados esse histograma. Nós tínhamos aqui o peso de 1000 frangos e o modelo normal seria essa linha tracejada aqui, que nós vamos fazer uma inferência aqui, dar um valor bem razoável para essas medidas, os principais parâmetros da distribuição normal, tá certo? Então aqui nós teríamos o peso de 1000 frangos que foram criados pela metodologia 2, isso foi apresentado num vídeo anterior, tá certo? Mas se você não assistiu o vídeo, é só imaginar que aqui nós temos um histograma para o peso de 1000 frangos, e nós observamos o seguinte, que o comportamento desses dados, do peso dos frangos, é simétrico em torno de um valor médio, e vamos dizer aqui que esse valor médio ele é igual a 2,3, tá certo? Ou seja, existem tantos franguinhos com peso acima de 2,3 na mesma proporção que existem franguinhos com peso abaixo de 2,3. E à medida que você se distancia desse valor médio, que é 2,3 kg, você observa menos frangos, né? Você a altura dos retângulos como ficam menores. Tanto se você vai para a direita quanto se vai para cima. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, um frango com 3 kg é muito raro de aparecer, né? Quase nem aparece aqui. Agora, um frango já de 2,8 kg é muito raro de aparecer.
dentro desse sistema de criação. E um frango com 1,7 kg, 1,8 kg também é muito raro de aparecer. A maioria dos frangos está aqui perto de 2 até 2,5 mais ou menos. 2,6, tá? Quase que todos os frangos com peso dentro desse intervalo. Bom, então esse aqui é o nosso valor médio, ok? Em seguida, um outro valor importante é essa dispersão, que nós observamos que para essa metodologia era uma dispersão pequena. Eu vou estimar aqui, nós estamos estimando, só para a gente continuar nosso estudo, que é um desvio padrão de 0,2. Então essa distância aqui é o desvio padrão. Nós temos o valor médio, então, dessa distribuição normal. No caso, estou olhando só para a curva pontilhada agora, tá? De 2,3 kg. E um valor de desvio padrão de 0,2 kg. Nós vamos usar essa situação nos exemplos que vamos dar a seguir para explicar as notações e também para o cálculo de probabilidades em vídeos futuros. Bom, então primeiro vamos entender uma notação que aparece muito no material, tá? Para você não se assustar com a notação, tá certo? Então, notação. Eu estou falando do peso de frango, então eu colocaria peso. Olha só como é que é toda essa escrita aqui, ó. Peso, tio, N, MI, 2. Então, quem não entende isso aqui, pode achar, né? Já pode ficar traumatizado com o resto do estudo. O que nós estamos dizendo nessa notação? Que o peso das aves, esse tio significa tem distribuição, então o peso das aves tem distribuição, o N é de normal, então o peso das aves tem uma distribuição normal. E quais são os dois parâmetros principais da distribuição normal? São os que definem a distribuição normal. A média, né, o μ, 2,3 kg. E nessa notação é mais comum usar a variância. Por isso que eu coloquei aqui o sigma 2 e eu peguei o 0,2 e elevei ao quadrado dá 0,04, ok? E o quilograma ao quadrado porque você está fazendo da variância que é tudo ao quadrado. Então nessa notação, apenas nessa notação eu já tenho toda uma ideia visual. Ou seja, quando eu falo que o peso é normal, eu já imagino a curva de sino. Que a média 2,3 significa que os dados estão dançando próximo do 2,3. Muito próximo ou pouco próximo? Depende desse valor, que é a variância, que é a mesma coisa, né? Em termos de interpretação do desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão ou menor a variância, menor será a dispersão, mais próximo da média os dados estarão, digamos assim, dançando, né? Aparecendo. E uma notação mais simplificadora ainda é você cancelar aqui o μ, cancelar o sigma 2, cancelar as unidades e deixar simplesmente o peso de distribuição normal 2,3, 0,04. Claro que nessa notação eu já tenho que tem que estar claro para mim que a unidade é quilogramas, tá certo? E se isso no contexto já for claro, isso fica uma notação ainda mais simplificadora, tá certo? Quando você observa essa notação, o que você tem que ter em mente? A curva de sino. Peso tem distribuição normal, opa, curva de sino. Média 2,3, opa, o valor central é 2,3. Todo mundo está girando perto desse cara. Essa que é a interpretação. Desvio padrão vai nos dizer se isso ocorre com alta ou pouca probabilidade. Se estão girando aqui perto desse cara com mais ou menos dispersão, tá ok? A função densidade e probabilidade, eu vou colocar aqui para você ver, só para você ver, obviamente, que a função que define essa curva não é uma função matemática simples, mas se você não tem certas habilidades com matemática ligado a questões mais avançadas, você não se assusta, tá? É só para consumo interno nosso. Então, a função da distribuição normal é essa cara aqui, ó, né? Esse bicho feio, né? 1 sobre raiz quadrada, 2π sigma 2 vezes exponencial, todo esse negócio aqui. Nesse caso, você substitui os elementos aqui dentro. Então, quando você substitui, o que vai acontecer? Ó? Aqui tem 2 vezes sigma 2. O sigma 2 é 0,04. Multiplicado por 2, 0,08 aqui, ó. Tá certo? O π é o 3,14 vezes exponencial de menos meio, x menos μ. Quem é o μ? 2,3. E o sigma, sobre sigma, o sigma é 0,2. Então, essa seria a expressão matemática, né? Aqui, ó, a expressão matemática, que estaria representando exatamente essa curva de sino para este fenômeno, tá ok? E agora nós vamos tentar, pelo menos, mostrar para vocês de modo intuitivo como que a gente calcula probabilidades quando a gente tem essa curva em mãos, tá? Então, como ficam as probabilidades se eu estou trabalhando com o modelo normal? Ou seja, se eu já tenho a curva normal que modela o fenômeno. Digamos que um produtor, no exemplo que nós estamos trabalhando, deseja saber qual é a probabilidade dele ter uma ave entre 2,4 e 2,6 quilogramas. Essa probabilidade, né, é a nossa medida de incerteza, porque não tem como, no começo produtivo, você ter certeza que as aves vão ter peso nesse intervalo. Mas, se essa probabilidade for um valor razoável, né, a probabilidade de interesse, isso para você já pode ser interessante.
Então, digamos que o produtor deseja saber isso. Qual a probabilidade da minha ave ter um peso entre 2,4 e 2,6 kg? Como é que ele faz isso de posse do modelo normal? Ora, pessoal, para todas as variáveis aleatórias que são contínuas, as probabilidades são calculadas com a seguinte ideia. Você traça a função densidade, que no caso é a curva de sino, né? E você marca aqui, ó, o intervalo de probabilidades que você quer calcular. Então, o nosso intervalo é o quê? De 2,4 até 2,6. A probabilidade é essa área em azul compreendida, né? Entre a curva, perfeito? E esse intervalo aqui no eixo das abscissas. Então, essa área é a probabilidade procurada, tá certo? Então, o nosso problema agora o meu problema de encontrar probabilidade é o problema de encontrar a área compreendida entre uma curva matemática delimitada, né, aqui por alguns valores no eixo das abscissas. Bom, para quem fez matemática, pode lembrar, quem fez engenharia, né, ou alguma relação de cálculo diferencial, vai lembrar que essa área ela usa uma ferramenta matemática chamada integral, que nesse caso iria de 2,4 até 2,6, da minha função, no caso a minha função do modelo normal, que é aquela função toda feinha lá que a gente viu, f de x dx, tá certo? Então, isso dá trabalho, tá certo? Nesse momento, né, todo mundo olha para cá e já começa a ficar um pouco tenso. O que acontece nesse momento? Tem desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando teu perdão. Então, para você não entrar em desespero, né, com todas essas relações matemáticas, nós vamos mostrar para vocês como é que calcula essa área, já utilizando alguns resultados que os matemáticos já colocaram para a gente e que a tecnologia também nos trouxe. Então, uma situação, um modo de resolver isso, né, que era utilizado já em 1900, 1920, até antes disso, né, era utilizando as tabelas. Então, quem faz a graduação lembra muito bem dessas tabelinhas aqui da distribuição normal, né, que tem alguns valores de probabilidade. Nós vamos fazer um vídeo específico explicando como é que eu encontro essas áreas dentro dessa tabela, tá ok? As tabelas hoje são mais para quê? Para você utilizar em provas, escritas, concursos, essa coisa toda. Por quê? Porque nós vamos ter uma ferramenta muito mais interessante que é o computador, né? Os softwares específicos para o cálculo dessa probabilidade, que não vai mais ser necessário você ficar buscando aqui dentro das tabelas. Você vai usar um programa. Nós vamos estar fazendo vídeo de como achar essa área usando o Excel e como achar essa área usando o programa R, tá ok? E existem vários outros programas estatísticos que também resolvem esse problema. Então, aquele problema que estava muito complicado, para a gente vai acabar ficando fácil, tá certo? Vocês acompanhem os próximos vídeos. Nós vamos fazer agora o próximo vídeo específico para o cálculo de probabilidades usando a tabela. Na sequência, um vídeo específico usando o Excel e, posteriormente, um vídeo específico usando o programa R. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.